Olá, pessoal. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela os dois textos. O primeiro texto, né, é um artigo que, como eu já falei para vocês, ele fala sobre a importância da análise da marcha, o título dele, né, e seu uso nas ciências aplicadas à educação física e motricidade humana, né? Então, ele é da revista Cadernos de Graduação, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, ok? A gente consegue ver aqui que é um artigo recente, publicado nos últimos 5 anos, né, de 2016. E o que me interessa aqui? Que ele vai falar sobre testes, né, que usam da avaliação da marcha como objeto de estudo, que foram mais encontrados nos artigos pesquisados, o teste de Cern, o teste de Tinnett e o teste de Timed Up and Go. Tá? Esses testes, o que eles fazem? Avaliam a autonomia funcional, equilíbrio, tamanho dos passos e das passadas, velocidade da caminhada e lateralidade. E eles colocam que ele se torna bastante relevante, né, para a ciência. Por quê, né, pessoal? Vocês que vão fazer TCC, vocês podem propor alguma análise de marcha, e daí existem parâmetros que podem ser analisados, né, como comprimento do passo, comprimento da passada, né, que daí são 2 passos, distância entre os membros inferiores durante a caminhada, velocidade, né, e existem escalas padronizadas que já foram testadas em várias pessoas, foi visto que elas servem para cumprir com o objetivo que são propostas, né? E ali são dado informações sobre essas escalas. Além disso, a gente precisa considerar duas questões muito importantes, que é o que eu gostaria que vocês saíssem da Morfo 2 sabendo sobre marcha. A marcha ela é composta por duas fases, a fase de apoio e a fase de oscilação. Tá? A fase de apoio é quando eu estou com um pé no chão e a fase de oscilação é aquele pé que está no ar enquanto um pé está no chão. Né? Para que eu tenha essas fases bem corretamente feitas, né, adequadas, eu preciso de equilíbrio, preciso de força muscular. Por exemplo, a gente sabe pelo teste de guinada do glúteo médio que quem tem o quadril mais frouxo, né, dá uma guinada como se fosse uma rebolada, tem a fraqueza do músculo glúteo médio. A gente vai conseguir ver esse deslocamento lateral da pelve durante a fase de apoio do membro inferior. Então, é bem importante para vocês que vão trabalhar com crianças reconhecer que nós temos estas fases, né? Ah, por quê, professor? Eu sou da educação física, não sou da ortopedia, não sou da fisioterapia. Ok, mas se vocês veem uma criança já numa idade de habilidades locomotoras, entre 2 e 7 anos, né? Que deva correr caminhando na ponta dos pés, vocês têm que saber que a fase de apoio não é na ponta não é no antepé durante todo o tempo, né? A gente começa apoiando o calcanhar, daí apoia o meio do pé e vai apoiar o antepé e vai acelerar para o próximo passo. Então é importante que se conheça o normal para se reconhecer o que não está adequado, ver se vocês conseguem interferir ou dar encaminhamentos, né? Afinal, o profissional de educação física também faz parte dos profissionais elencados como profissional de saúde. E se forem extrapolar isso para a corrida, né? Quem trabalha com treinamento em corrida tem que saber muito bem as fases da marcha, o que muda da marcha para a corrida, né? E como treinar para que os movimentos sejam bem executados, né? Existem muitos exercícios educativos, por exemplo, para isso. Então, eu quero que vocês leiam o artigo que fala sobre os testes, mas que pensem sobre isso, que eu tenho fases na marcha, né? Que eu tenho o apoio de um membro inferior e a oscilação do outro, né? E que talvez em algum momento vocês precisem se apropriar mais desse conteúdo, dado o público que vocês venham a trabalhar enquanto profissionais da área de educação física. E daí, pessoal, o outro artigo, ele fala sobre postura, né? Investigação da postura corporal de escolares em estudos brasileiros, né? Então, é um artigo aqui da revista Fisioterapia em Pesquisa, já um pouquinho mais antigo, já tem 6 anos de publicação, é de 2015. E o que esse artigo vai fazer? Né? Identificar o perfil das publicações brasileiras que investigaram a postura corporal de escolares entre 6 e 18 anos.
Tá? Então, vai se ver de que forma os estudos estão investigando, né? Selecionaram ali 28 estudos dos 68 encontrado, viram que a idade de 10 anos é a mais investigada, uma população aí de mais de 5 mil crianças, né? E daí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão da nomenclatura. Além de vocês verem nesse artigo de que forma essa postura for avaliada, é a gente entender que a gente precisa saber o que é hiperlordose lombar, aquele popular bumbum arrebitado, é quando a criança tem um aumento da curvatura lombar, né? Hipercifose torácica, né? Aquela criança que é dita, por exemplo, corcunda, né, que tem uma gibosidade, né, na altura da coluna torácica, então é uma alteração postural. Joelho valgo, quando se diz que a criança tem os joelhos para dentro, né, que os calcanhares estão distantes, e os joelhos estão unidos, né. E protrusão é o desnível dos ombros, né, gente? Então, se a gente for pensar na escoliose, né, quando a coluna entorta para um lado, né, faz um C ou faz até um S, às vezes entorta para um e depois compensa entortando para outro, né, é uma escoliose. Então, posso ter a hipercifose, né, e posso também ter a hiperlordose, quando meu bumbum está arrebitado, digamos assim, ok? São todas alterações posturais. A gente precisa conhecer o normal, mais uma vez dito, para saber identificá-las, né? E muito importante, no caso da escoliose, que a gente vê pelo desnivelamento, um ombro mais alto que o outro, né? Tem crianças que chegam a progredir mais de 30 graus em um ano, né? Porque quando no estirão do crescimento em determinadas faixas etárias, quando esse desnivelamento começa, e hoje em dia ele é muito acentuado por uso de uma só mão em dispositivos eletrônicos de mouse também, né? Ele evolui rapidamente porque junto ao crescimento do corpo em comprimento, em estatura. Então, vocês precisam saber identificar isto até para indicar um acompanhamento. Veja, se eu tenho possibilidade de entortar o meu corpo em 30 graus, pensem, né? Isto aqui é 90. Eu posso entortar um terço disto em um ano, né? Isso quer dizer que na aula de educação física a gente precisa conseguir detectar isso precocemente e encaminhar para uma avaliação e até podemos intervir, né, com exercícios posturais e uma intervenção do profissional de educação física, certo? Então, esses textos ficam para que vocês os leiam, pensem sobre o que eu falei de nomenclatura de avaliação de postura e marcha. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Vocês já são de casa, já sabem que o e-mail é lucianaweinert@gmail.com, né? E na próxima semana, daí eu deixo disponível a aula da última semana que diz respeito à antropometria e avaliação corporal. Tá certo, pessoal? É isso então. Bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.